Shalom a todo o povo da Graça Divina que acompanham o nosso Ministério Graça Divina a partir das nossas redes sociais, o nosso canal YouTube e o nosso perfil no Facebook, Igreja Graça Divina. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade no nosso ensinamento acerca da estrela do amor e da consideração. Terminamos o nosso culto com o profeta Bem-vindo Jim, que nos ensinou muito bem acerca desta estrela. Hoje também que foi a última parte do ensinamento acerca dessa estrela. Estamos também com a nossa mamã jornalista, Mamã Madotumba. Shalom. Shalom também, profeta Bem-vindo Jim. Shalom, irmã Teresa. Profeta Bem-vindo, hoje que terminou a quinta estrela, que é a estrela do amor e da consideração. O profeta Bem-vindo começou a ensinar, falando da vida do Abraão, conforme Deus resgatou e começou nova história com Abraão, mudando-lhe primeiro o seu sangue, que é o sangue da família, e o seu nome. O profeta Bem-vindo Jim, na primeira parte do culto, começou com um sujeito de oração que eu levei muito em conta, principalmente na minha vida, que o profeta deu sujeito de oração acerca do sono espiritual, onde o profeta Bem-vindo Jim explicou que tem muita gente que está a andar mais com sono ou dorme espiritualmente. Eu gostaria de saber, na parte do profeta, um dos sinais como que eu posso dizer, que indica um sinal de uma pessoa que está a dormir espiritualmente. Obrigado, Deus seja louvado pela essa questão. Hoje não terminou a série do ensinamento acerca da estrela do amor e consideração, mas colocou ainda ponto vírgula hoje. Mas a ideia não acabou, porque nós estamos trabalhando, estamos seguindo tempo. Porque esse tempo nós queremos entrar em um tempo muito suspeito. Por isso esse tempo é onde que sair, muito cristão está a orar, mas está a dormir. Tem sono espiritual. Esse sujeito sair como é, a cega daquela profecia, eu de naquele mamã. Ele está a orar bem, mas tem sono espiritual. Agora, atrás daquele sono espiritual, ali também naquele mundo ali não tem perdão ali. Está preparado já um choro, que ele vai chorar, mas ele não sabe qual é a surpresa que o mundo das trevas preparou. Muito cristão vem na igreja, lê também a Bíblia, costuma mandar também fogo, mas ele tem sono, o espírito dele está a dormir. Toda vez está a dormir, porque ele mesmo que abriu a porta da entrada. Essa revelação abriu muito sujeito hoje na igreja. Também todo mundo lhe viu como a libertação daquele mamã que passou. Não é que mamã que vai morrer, não, mas filha viajou sem permissão da mãe. Também eu não sabia aquilo, mas pela oração Deus me revelou aquilo. Agora olha a maneira do diabo, aquela outra irmã levantou a mão típica, é ela. Mas Deus me disse, não é ela, é aquele mamã. Olha aquele flecha está fazendo assim. Significa, daqui a nada vai acontecer. Daqui a nada. Mas todo é estrela. Aquela menina que diabo parou para matar, a menina tem estrela muito forte para ajudar a família. Mas ele quer ajudar a família, não é naquele jeito, não. Que ninguém ajuda a sua família pela força dele.
pela benção de Deus é onde nós costumamos ser abençoados. Toda a benção é de Deus, até aquilo que bruxos têm. Deus derrama todo dia, de manhã, toda manhã, a bondade dele para nós todos. Ninguém consegue dinheiro pela força dele. Ninguém vai dizer que eu consegui changer pela minha força. Eu consegui changer porque eu sou sábio. Não. Todo conselho na nossa vida é pela vontade de Deus. É a bênção de Deus. Cristão acorda. Cristão tem que fazer oração com revelação. Não pode orar com sentimento, mas ora com revelação. Por você revelação e por você trabalho. Pela revelação de Deus é onde aqueles irmãos nos está onde? Na província, mas receber a libertação. Por você revelação e por você trabalho. Essa estrela é estrela de consideração. O mundo tem que te considerar. A terra tem que devolver aquilo que pertence a tua. Muito cristão não tem valor. Não tem consideração pela pessoa. Hoje o cristianismo virou tipo uma religião da pobreza. A pessoa vem na igreja porque não tem dinheiro, não tem trabalho para vir na igreja. Ele vem na igreja porque ele é roubado. Não. Nós não devemos vir na igreja só pela busca bem material, não. Nós devemos buscar para a vida eterna. A igreja é parte visível de Deus. O cristão tem que saber dar valor na igreja. Tem que considerar a igreja. Muito cristão carrega maldição, falta de conhecimento. Por isso, muito cristão está a dormir. Espiritualmente está a dormir. Deus seja louvado pela esse sujeito, pela essa revelação. É onde muito cristão acordou. Deus te abençoe também em nome de Jesus Cristo. Tem que acordar em nome de Jesus Cristo. Sair no sono da morte. Tem que dormir, sono da vida. Cristão pode morrer, mas nossa morte é sono. Quando Cristo vai vir, vamos acordar. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Merci na bato nyonso o balandaki kilti na biso de début à la fin, comme d'habitude. Tolobelaki bino ke tokozonga pour une émission na mosali na Nzambe aza présent na biso awa. Bonjour prophète Bienvenu Njime. Bonjour Mohamed Otumba. Toza isusu na journaliste na biso Teresa. Bonjour Teresa. Bien aimé, lelo to salaki mate amoro makasi na rappeler bino muke po na boyoka nde mosali na Nzambe ko expliquer biso. Lelo a éclairci biso pona bato ebele bazaka mingi na manque à connaissance concernant Luc 12, 18, verset 28 à 30. Kala mingi te toko expliquer yango bien, yango penza ezali matea o ezaki lelo doctrine et vandaki penza na bavi na biso bino moko boyoka. Lelo ezali 6e étoile ya d'amour et de considération ezali clôture nango lelo. Boyoka nini oyo mosali na Nzambe aza nango aisa biso ndenge a clôturer dernier jour ya 6e étoile. Prophète Bienvenu. Lelo matea ezaki vraiment makasi. Olobelaki ba sorciété. Olobeli ba angité osvandaki na kati ya doctrine ezaki bien silence ezaki na salle vraiment en tout cas na santaki yango na Matteo teyaki na première volet olobelaki mingi pona réveille-toi dans le sommeil de spiritualité. Wana ezalaki délivrance au sali yango na deuxième volet na otuna yango na deuxième étape po ezalaki délivrance ya mama wana. Première question ezaboui. Prophète au clôturé 6e étoile d'amour et étoile ya considération. Quels sont les éléments oyo ezali pe base pe capital
na sujet oyo na thème oyo ndenge clôturer lelo eloko nini oyebisa peuple de Dieu ya motuya ndenge obandi thème oyo ti osukisi po ebimisi makambo ebele na kati par rapport ya ba étoile mosusu ba 4e 3e ni o penza epesi vie même na église même na bandimi belé ba se transformer pe mingi pona mateya oyo. Ça va, merci pour la question aussi. Clôture, il y a 6e étoile, il y a mot et à considération. Premièrement, nous sommes bolingo. Bolingo ya nzambe nde eleka na mitema na biso. Côté bolingo ezali na olinga ndoki na olinga mutu nyonso wazo salo mabe olinga ye parce que nzambe moko nanu aza bolingo. Lucifer asalaki mabe na ba ange mususu wana abwaka bango malongolelo kote kati na bango ndenga asalaka bango atikila bango nyonso. Ça dit que soza na bolingo te osala acte ndingo wana te. Étoile autre chose étoile ya amour et considération. Ba chrétien bele bazo perdre na ba combat na ba sorcier na bangara na ba magicien na ba marabout tozo sambela mabe tozo sambela au contraire. Yozo sambela moto tumbaye moto salaboye waneza malobozo loba mais yoza na nuana na ndeko no bosalaka na ye boloba na kati bolinga na kati okabaka pete yo kabola famille oza égoïste. Ale yo champion ya moto poto ebi keso comme si ja moto même moto na lemba na e mais côté ya moto tout le monde a là ou kaka atosolo ba koki ya ko kata tazo kende kaka ako transpirer belé mais réciter zate parce que azo sambela mabe tuzangi bolingo entre biso na biso soki tosimbani ba église oyo tosambela Christ na bosolo royaume monde de ténèbres et oza na valeur susu te. Toza komi boma tina ba église tala ba poison de koti na ba église tala mokoyi nana tozo ina tata pona bilamba pambo moninga lati be oyini mutu bato bazo boma na pona ba perike pona ba beauté oyo bazo bomana tala koma satana aosala musala na ye ba église na biso tozo luka nzambe tozoluka nzambe tokuti nzambe na mokili tozoluka nyonso tozoluka monde kuti monde na église toa na confusion totale. Étoile oyo étoile ya amour pe considération mutu étoile azaka na bolingo mutu étoile aza mutu a considérer pe bato aza mutu étoile aza orgueilleux te amutu a négligé bato te amutu oyo azwaka mutu nyonso na valeur pe mutu aza na étoile ya nzambe kati na ye face à la humble aozala orgueilleux te. Tutali koma mokili nzamba tali a récupéré Abraham abandi suna Abraham na Genèse 12 alobela Abraham si étoile Abraham ya sona ndimi ki yo linga mbo considérer ngai oboyi kopesa mwana ote mondimo pesa e abandi pambola Abraham nsema pambola mbalebele na Bible. Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14 qui bitumba na ba wa na longi mais c'est des pas pour sur Abraham
jeunesse 15 ça qui offrande ou ça qui mabe mais na nyonso wana nzambe a punir ba descendant na ye jeunesse 16 abom ndia abotaki na gare mais na nyonso wana nzambe toujours na Abraham jeunesse 17 a changé combo abom puis Abraham jeunesse 18 a révélé ye ba ange bazwa misatu oyo kolera Sodome et Gomorrhe jeunesse 19 intercession ya Abraham donc nzambe aza sujet à lipamboli na vie ya mutu nyonso oyo aza na vérité po azotosa ye toza bakretien to wana bolingo te toza koboma na biso tose considéraka te ennemi ya chrétien ezaka chrétien oko chrétien azofunda chrétien n'est pas ndoki mais ndoki sema afuna ndoki pas chrétien jamais pesa monde ya hypocrisie ndondimi tumba na yo ye moto makobomba ndekone aoteka ete mais chrétien te confusion za mingi vraiment nzamba suka mutu nyonso ozolanda programme na biso tozofinga batu te toyini mpe mutu te tozosala mosala ya nzambe ndenge esengeli ndeko na biso azalaki na biso te mais à cause nzambe arévele mpo na mama nde topriele ndeko wana avoise otalaka nga te nayebi te mais topriele ye même mama na alaka mpe mama na ye taboni mama na eseke mais toprie mpo na bolamu na ye mutu aza na étoile ya mu mpe considération aluka toujours intérêt ya baninga aluka malheur ya baninga te donc kolo pambola yo oyo olanda programme oyo vraiment tokoti déjà na 7e méthode on est na ba prière kafu o meza na ba prière misisa ya makasi o tokopelisa vraiment makasi o tokoti donc ma tessilité connaît Rolanda biso ose toujours ba révélation ba sujet de prière mal ose découvrir yo zana dans monde open monde spirituel kola pambola yo merci. Obrigado mais uma vez, profeta, bem-vindo, Jim. A segunda questão é acerca do final do culto, quando o profeta começou a fazer o toque de bênção para todo mundo aqui na igreja. E o pai localizou a vida da nossa irmã Neuza. A nossa irmã Neuza, que é recente neste Ministério da Graça Divina, onde já foi curada de um câncer e dores de cólicas muito fortes. Hoje, quando o profeta chegou até ela estava sentindo muita dor na bexiga, e o profeta agradeceu por aquilo, dizendo que era uma operação espiritual que a irmã estava passando naquela hora. E ela passou numa forte libertação aqui. O profeta, bem-vindo, Jimmy, quer comentar mais um pouco acerca da libertação da nossa irmã Neuza? Obrigado pela essa questão. Segundo o mundo das trevas, sabia que hoje foi o último encontro com a irmã Neuza na graça divina. Porque o mundo já preparou que vai lhe matar ele. Queria lhe matar ele hoje de noite na casa dele, 1 hora. Mas Deus é bom. Nosso Deus é bom e poderoso. Pela essa oração nós estamos fazendo, pelo ensinamento. Quando nós começamos a oração quente, aquilo manifestou aqui na igreja. Todo mundo lhe viu aquilo como aconteceu. Até como ele ficou curada, todo mundo lhe viu. Filho dele foi fazer visita na família do pai, afinal foi na casa do rival. Aquele rival entrou para lhe fazer essa operação hoje de noite. Mas nosso Deus é poderoso e vai receber a libertação em nome do Cristo. Aquele casamento é da nossa irmã. Nosso Deus vai recuperar o casamento dele. Você, filha do Riasen, filha do Biuel, para estragar a vida de pessoa.
Você está ali para trocar bênção do outro para vir contigo. Em nome de Jesus Cristo. Toda bruxaria, feitiçaria, toda filha de Urias nunca vai ter poder na sua vida em nome do Cristo. Nosso Deus é poderoso. Todo mundo quer. Você está perdendo teu casamento porque a outra mulher vem, foi no quimbandeiro, lhe deu feitiço, trabalhou teu marido, o marido te abandonou. Levanta, vem na graça divina, nós vamos orar acerca desse sujeito que não vai perder, mas se todo ele preparou contra ti, vai voltar contra ela. Em nome de Jesus Cristo, porque nosso Deus é poderoso até está a operar. Daqui a pouco, povo de Deus, ele vai testemunhar a milagre que vai acontecer na casa dele, na vida dele. Não tem muito a dizer, mas ainda tem coisas que Deus vai operar. Deus te abençoa. Levanta, obedece ao mandamento de Deus, coloca a palavra de Deus em prática, anda com a vida de santificação. A mão de Deus também nunca vai sair na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Merci, prophète Benvindo. Tozolobela susu na deuxième volet, explication au Pesek Bisso concernant prière à Lilo. Ezaki basé na Luc 18, 28-30. Au Peseki explication moko claire oyo, to tanga kanabiso passage wana, mais toyeba te ndenge nini o soulever 5 points wana oyo ndenge Jésus-Christ a répondaki Pierre. Nde Pierre atunaki tozolanda yo mokonzi. Mais nini o biso tokozwa. Biso toyebika tozwa centuple, tozwa bambongo, tokebu konza likolo meza na 5 points o lobi ke otiki famille, bana, mwasi. Donc eloko wana eza evandisaki église makasi. Soko kiko expliquer peuple de Dieu pe oye koloba lisusu promesse ya Nzambe ezali nango, mais pona ozwa yango il faut tala ba œuvre na yo oza na part nini ya Nzambe to ya diable. Merci. Ça va, merci pour la question. Question, c'est une question où les chrétiens belé ba okina mi ba okeli felo. Okeli felo, on a Bible na maboko, na ba jeune bokota ka bo jinaka, ba prier bozo kota, mais bozo prier lokola bantaba. Non lokola batu. Bozo prier lokola ba aveugle. Bozo tâtonner. Na funa parenthèse na poani. Tito yaka na église. Pandeko. Yo zo saka na musala ya Nzambe. Yo komisa bandimi bato ya Yesu bandimi na yo. Kombo na yo prophète, si to bino ba prophète, si to bino ba prophète. Ngala zo stunu ba prophète. Ministère zo créer ba scandale, ba désordre, ba trouble kindoki, kisi koboma koina, et la ministère prophétique. Il faut le bakero zo ba no parce que yazeli logote landa kati landangai landangai omona o Nzamba osala kasi na ngai ya. Basa bandimi ya batu ya Yesu bayela yote baye bazoyela Yesu angani yeba yango bien mukola suka to rendre compte na musa tozo sala yo kombo na yebana koleka Yesu Kristo kombo ya église yebana koleka kombo ya Nzambe yo koma Nzambe babanga Nzambe babanga rande yo ba respecta kama osali na Nzambe o considérer mais to banga rande Nzambe to banga muta mokilité to adora rande to adora muta mokilité yo ba ma ko adorer yo nyonso zande yo problème ezate sala na no solingi o sala na yo ndeko sala na yo. Mais il y a Matthieu 24, verset 15, il y a Ezo Zelayo.
ngana tei makambo yo eza vinga na lekisa ngana ina musala ya Nzambe na église ngana no sambela prophétesse ba hôtel misangai oh ndeko bienvenue ndeoza wana yo faut ta jeune ya 3 jours pour l'église mobimba hôtel mi vuma boy ba nyoso ngana sine pona bango na o déclarer peut-être na bina osala yango obeti pe 3 jours mais na 3 jours yo obeta wana au moins l'église wana bazolamba ba fumbwa ekota tala mbisa okauke na kati bakalinga makayebu koto balinga ba madesu parce ngana linga madesu mingi madesu na loso tala bachi ba mabaku na kati baloba no pe ndio bienvenue pia na kopo wana me yo na jeune ba biso pesa kopo ezo pesa kopo tala madesu zo takata mbozo zo bi ndeko tika nozo sipote bo sambeli papa on Nzambe ebisingai il faut ndeko bienvenue faut zonga suna jeune pour na église ozongi susu obeti susu obeta 2 jours à 5 jours 3 jours obeti li susu papa obeta wana na église ozomona nde bazoli ba mbikako mbika mekota do mbisa okaukako makayebu pembe bazo omona maka do prophétesse mako azozo bande donc bienvenue sana molimo Nzamba osala wana munretoni na mbika na fufu sana molimo wana yazolia mwana nga bienvenue pardon pia na maye ozoli ko pesa mai wana solo mbike pe kotiona solo mais osaboni osaka jeune wana bambika wana pe emona na pe suteo madeso na baolamba sute balamba ka ngana zakana jeune pe na onini nakota pona église wana église prophétesse wana mais ozaki formation et préparation na trape ko mimirete na sala ba jeune nga complet ozo gêner ozo modérer tout ça sala na sala nyonso organiser phase de préparation Nzamba zo memanga ba dimension mususu tina longwe pe wana kina montagne Nzamba mi monsikati na ngai dans ma mingi Nzamba c'est kati na ngai ndé na ko comprendre chapitre na teile ya Luc 18 et 28 à 30 yo lingo sela Nzambe 1 kabwana mwasi na yo 2 kabwana libota na yo 3 kabwana bana yo 4 kabwana na mobali na yo 5 kabwana na famille na yo nyonso tika bango alelanda Yesu Kristo na Bible salama Élisée mwana spirituel ya prophète Élie akabona kana famille na ye atika famille na ye pour servir Nzambe lelo na ba église pasteur olega na église appel de fonds asala appel de fonds pour basomba terrain ya église azimbongo terrain ya église ya futeli mosa bana France Portugal yo yamba bango mais mbongo bato ya église asenga appel de fonds basomba lupango église pasteur osomba lupango na yemoko na piscine na kati azo vivre na lisme église ya Nzambe futela ka conditions ezate donc tozo kabwana na ba famille na biso te mais o ba bengi o pasteur mais o kabwana na famille na o pasteur ndeko lingi mbetu na yo mingi o linga mwasi na yo moyen te o linga mobali no moyen te place wana nde linga Nzambe Nzamba orienté yo komo kotambola na Nzambe ndeko tambola na Nzambe ya facilité eza facilité
Ma tout monde minene. Tout le monde minene loba. Zotia ba Abraham. Ba loba na ma famille na ye. Ba Mardochée wana ba Daniel. Ba pote Paul wana. Pierre azali na mwasa bana. Paul na question wana. Parce que na mwasa bana ma tika famille na ye. Ayo servir Nzambe. Eza facilité. No ba point wana expliquer ki koto landa yango c'est ba point capital. Il y a un serviteur de Dieu. Au Falanda. Même protocole. Nzamba ofuta yo so na 5 points wana. Au sala 3, aux salaire na yo 3. So na 5 pour sala tous les 5, aux appelle dit soit 5. So sala 2, so sala ko zwa kala oyo nini, oyo loni ndo buka. Ko servir nzambe za facilité. Pour ngana ngina ministère ngina nazaka na VST, le devant ozomuna ngana na VST la tibu. Mais ngana ngana baji ni katana. Na sandali mo ezangatine na persévérer na musala nzambe pour na vivre mukio nzambe apesa na biki nzambe manga musika mais c'est important tozo yande pour to gagner la vie éternelle tozo la plus mukilioté yeba yango bina bokonza liko toza place moko te ba couronne oyo ngana gagner oyo gagner toza place moko ndena mukilo toza na général toza na colonel toza na major ndenge be bokonza liko lezali. Des fois, il y a des gens qui Christ a koufi, ambi Christ maman a koufi. Na mutoyo a koufi asana ba couronne bela gagné. Toi ande morote ndeko. Toi ande morote. Tu m'as kola pambola yo. Landra chaîne abi s'abonner. Mambo makasi surtout zo banda sko ba prière ya kafu si étoile nini étoile conserver Nzambe wala nde étoile suane étoile sukisa wala nde vraie étoile tozo banda nango siko kola pambola yo. Merci. Obrigado mais uma vez, profeta. Bem-vindo ao GEM. A última questão é uma espécie de um conselho e baseando no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 28 a 30, baseando-se neste livro, onde conta a história de Pedro, onde ele deixou toda a sua vida, que é para seguir a Jesus Cristo. Qual o conselho que o profeta Bem-vindo Gime deixa a todos os irmãos que estão nos acompanhar e não só a todos os servos de Deus também? Deus te abençoe, obrigado pela questão. O conselho vou dar ser aquele capítulo. Casa de Deus não é sua casa para vir brincar. Servo de Deus profetiza. Esse povo, ele vem para buscar Deus. Ele não anda para ir ver que como é você cor de peruca você está metendo. Ele não vem para ver que qual é vestido você vestir. Ele vem para buscar Deus. Se você mesmo servo de Deus, capítulo está lá. 5 pontos. Quantos pontos você pratica? Primeiro ou segundo? Todo quinto você costuma meter em prática. Cada um vai receber salário segundo a obra dele. Tem que saber que na obra de Deus tem coroa. Aquele coroa vamos receber aqui. Depende daquilo que você está trabalhando. Faz a obra de Deus pelo amor, pela fé. Não pega dinheiro para comprar a casa de Deus, você compra a tua casa. A sua casa tem piscina, tem boa de tipo ali, mas casa de Deus ainda paga renda. Qual é Deus que paga renda? Vocês têm casa de piscina. É melhor vender aquela casa de piscina. Compra a casa pela Deus. Primeiro é Deus, segundo é você. Talvez você vai dizer, aquele evangelho é de pobreza. Não é de pobreza, é puro. Nós estamos aqui pelo benefício de Deus. Não é pelo benefício do nosso corpo. Nosso corpo vai beneficiar, mas depois, segundo a mensagem está depois. Tudo que você quer, faz segundo a vontade de Deus. Procura ainda a bênção de Deus.
a sua parte depois. Por isso, muito pastor entrou na magia, porque ele vem na roupa de Deus, mas pela benefício da carne. Ele vem na roupa de Deus para ir na Nova York, na Brasília. Ele não pensa para ir no Benguela, para ir no Wish Now. Wish não tem valor. Que tem valor só Portugal, Bélgica. Povo, irmão, servo de Deus, sai na brincadeira. Tem que servir Deus com temor. Deus vai lembrar de ti. Ninguém vai servir Deus dorme com fome. Davi disse que eu estava jovem, até ficou velho, nunca lhe vi um justo fica com fome, falta de pão, nunca. A benção é pela nós todos, mas a primeira coisa é a reino de Deus, é a justiça dele. Tudo que vai vir depois. Mete em prática a palavra de Deus, lê muito bem aquele capítulo. Escolhe aonde você está, mas mete em prática o mandamento de Deus. Deus te abençoa em nome de Jesus Cristo. Merci prophète Membindum. Na délivrance na biso prophète tanto bandaki qu'il to kotaki na ba révélation makasi ya Nzambe olokalizaki sœur na biso Chantal na oyo Nzambe na o diable abombelaki bango surprise o révéler bango balamuka na pongi spirituel na suka oyo kosala délivrance et kokende susu délivrance ya sœur na biso diable asincarnaki kati na ye po aboma ye a partir ya mwana na ye soko ko expliquer peuple de Dieu ndenge nini ba révélation makasi na début pe na fin. Ça va, merci. Ministère prophétique, c'est un ministère autoforce à rater, mais ça va grâce au Nzamba chez 400 moutous. Et ça, on a pour l'édification au corps du Christ. Ça, pour n'a été qu'il n'a mis mon danger, non, on a danger de l'autre côté. Moutou a danger, ça Jésus. Bisous soit battu pamba. Tout ça, là, mon salo pour na Jésus. Moi, te diable, un gars devait délivrance wana. C'est moussa tombe, moussa bise la famille, moussa mba ebisin que ça va ça oyo. Ngana linga ba prophétie jésuité. Na linga ba prière jésuité. Oh prière jésuité ça Jésuité, ça Nzambe te. Nzambe aloba avec exactitude. Dans la prophétie andeko et qui est juste que moi na voyage à la ka écouter ba voyage. Mais ko kenda moi ezali séparation suka selon ba louer bondo kalibote assez. Tout le monde a monde ba de défense ndenge lekia. Que confirmation à prophétie oyo nzamba lobi deuxième prophète ya sœur mususu démon sorcière ya mwana mwasi o asincarna ki na nzela ya mwana ye pona détruire beteke da masasa kindoki masasa yo de se kotaki na libumu so ba tsaye programme ki ba obomé na butu alelo na lobby lundi na 1h ndi ba obobai mais tellement prière za ki makasa les réactions ana et manifester l'église awa yango na passé délivrance tout le monde a mon yango et o makio na otoko saka eza mamba lokutate et mamba solo to coopérer pe na batute tout le monde a moni ndenge salami pe dimanche ko bo mona comment a témoigner nyonso azu miracle na tikotaki awa donc mina ko confirmer ngote mais ndiko kotolanda ngana za ngelo côté muto za supérieur eza Yesu ngati za Nzambe na pe na poso kumisa ngati pona na ngelo côté na nga esclave pamba Yesu ya Nzambe na ngelo côté mais so kumisa Yesu kumisa Nzambe o azo pesa biso ba grâce ko la pambola yo merci landa biso na grâce divine au bénéficier a mingi. Mais uma vez obrigado profeta por tirar o seu tempo fazermos aqui as nossas questões. Essa é uma das partes que eu mais gosto, de tirar as minhas dúvidas aqui na emissão com o profeta Bem-vindo Jim. E obrigado também a todos os irmãos que nos acompanham de Cabina Cunene, não só as famílias também que nos acompanham fora do país, as famílias todas que nos acompanham e aqui em Angola também, aonde encontra-se a nossa sede Graça Divina. Nós estamos em Luanda,
no Golf 1, na rua direita do Avô Cumbi, na entrada do campo da 14. Essa é a nossa referência. E o número do servo de Deus, profeta, bem-vindo Jimmy, para questões espirituais, doenças espirituais, algo que inquieta muito e que já passou em vários hospitais e que não teve solução, talvez possa ser uma doença espiritual e não uma doença que um doutor do mundo possa tratar. O número do profeta bem-vindo Jimmy, que é o 922 07 86 76. Esse aqui é o número do nosso pai espiritual, profeta bem-vindo Jimmy. Agradecer também a nossa área da mídia, a nossa área técnica que faz acontecer aqui a nossa emissão. Estamos com o nosso irmão Patungolo na nossa câmera do YouTube, o nosso irmão Joel na câmera do nosso Facebook, a outra câmera do nosso canal está a nossa irmã Teresa. Muito obrigada a todos vocês. Temos também o nosso culto semanal às quartas-feiras e às sextas-feiras, das 15 às 19 horas. E nos encontraremos no nosso programa quarta-feira. Topesi liboso, premièrement, merci mingi na prophète bem-vindo Jimmy pona apasaka presque journée mobimba pona kaka alobela peuple de Dieu ba comprendre ba yeba nini o ezoleka na vie spirituelle. Merci prophète bem-vindo. Merci beaucoup pambola binona et ma Thérèse ande aussi ba sacrifice et musalo eza facilité sacrifice makasi nzambe afutaka pambola bino mabota na bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Topesi merci na staff na biso eza na sima. Merci mingi na frère Patungolo, na frère na Joël, na sœur Teresa, na sœur Godeli naza derrière biso. Merci na batu nyonso ya libanda o baza kolanda biso. Merci na famille Kivava, na mama ya bana famille na nyonso na Allemagne. Merci na papa Doudou na Afrique du Sud. Merci na maman Chouchou na Kinshasa. Merci na sœur Alice na Brésil. Merci na sœur Nabiso Grâce na Paris. Merci na batu nyonso ototangi na ototangite. Merci na famille Kazadi ndenge baola biso a partir ya Kinshasa. Merci na batu nyonso oyo baza na église na biso ototangi te. Merci na mama Provi na libota na yo mobimba, sans oublier sœur Monica. Merci mingi na ndenge bozolanda biso ba commentaire botaka esala bien ndenge bosala ba commentaire wana. Siège na biso eza na Angola na Luanda na rue 13 na Golf 1 numéro 295 barre A. Toza en face na Ario na quand il y a football, il y a Golf 1. Numéro ya Mosali na Nzambe ezali plus 244 922 07 86 76. Numéro esalaka 24/24. Soki obengi Mosali na Nzambe distance eza barrière te ako salelo prière ako sala délivrance pour na yo ako solola na yo attend que Mosali na Nzambe nini oyo ozana problème ya spiritualité kati na oto pona libota na yo pona batu misusu baza na maladie inguérissable mona docteur azomona te mais eza ma maladie spirituelle pour Nzambe asalaka na ye toujours azara toujours présent kati na bomoi na biso. Bien aimé, merci na bino nyonso obolandi kilt na biso. Kilt na biso ya semaine ezaka mercredi kilt na biso victoire de 16h à 19h30. Vendredi kilt ya prophétie de 16h à 19h30. Tokutani mercredi na kilt na biso ya victoire soki Jésus-Christ a comité. Merci.